Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre detalhamento da armadura longitudinal. Nós vamos começar falando sobre o detalhamento na seção transversal. Então vamos lá? Roda a vinheta! Nos vídeos anteriores nós aprendemos como obter a área de aço necessária, AS, né? Então, a gente obtinha um valor em centímetros quadrados, geralmente, né? Uma área. Mas não basta eu saber apenas a área de aço, né? Se eu chegar apenas com esse valor na obra, eu não vou conseguir fabricar a armadura necessária para aquela viga. Então, é preciso que a gente faça o detalhamento da armadura. O que significa isso? O que significa detalhar? Bom, eu vou primeiro transformar o que eu obtive em área em um número de barras. E depois eu vou alocar corretamente essas barras na seção transversal. Então, detalhar significa determinar a posição dessas barras na seção transversal e também definir o comprimento de cada barra. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, nós vamos começar detalhando na seção transversal. Então, nesse vídeo, eu vou tratar mais sobre a posição das barras de armadura na seção transversal. Nos vídeos seguintes, nós vamos falar sobre o comprimento de cada barra. Então, pessoal, lembra deste modelinho que eu mostrei no vídeo anterior, né? Esse modelinho aqui eu estou tentando representar, né, como seriam as armaduras de uma viga. Então, vamos observar. Ó, primeiro nós vamos observar que nós temos aqui, ó, seções transversais onde eu tenho 1, 2, 3 barras, seções transversais onde eu tenho 1, 2, 3, 4 barras e seções transversais onde eu tenho apenas 2 barras de armadura longitudinal. Então, o que a gente vai ver nesse vídeo? Bom, eu coloquei aqui um espaçamento, né, entre essa barra e a barra de cima. Por que esse espaçamento? Qual que é o valor que eu vou colocar entre uma barra e outra? Tem um valor certo para eu colocar? Né? A mesma coisa aqui, ó, tem 1, 2, 3 barras. Qual que é o valor que eu vou ter que colocar, né? Olha assim de frente, ó. Tá vendo? Eu tenho 1, 2, 3 barras. Eu tenho um espaçamento entre elas. Qual que é o espaçamento que eu vou colocar? Tem alguma regra para isso? Essas barras aqui, elas estão encostadas aqui na superfície? Elas estão em contato com a superfície externa? Não, né? Lembra que tem um cobrimento, então eu tenho que lembrar de ter um cobrimento mínimo aqui. Então, eu já vou ter um distanciamento aqui, tenho que ter uma distância entre elas, né? E vou pensar, aqui coube tudo em uma camada só. Mas será que sempre é assim? Ó, se eu olhar aqui novamente, ó, eu vou ver que eu tenho 1, 2 camadas. Aqui, ó, 1, 2 camadas. Eu usei 2 camadas. Por que eu usei 2 camadas? Né? Então, esse tipo de detalhe é o detalhamento. A gente vai pensar qual que é o espaçamento que vai ter entre essas barras na seção transversal. Se eu vou usar 1 ou 2 camadas, né? Quantas barras que eu vou precisar, todo esse tipo de coisa nós vamos conversar nesse vídeo. Bom, o que mais que eu queria falar para vocês? Será que a gente tem que calcular a armadura S para todas as seções transversais? Já imaginou o trabalho? Eu posso ter infinitas seções transversais. Então, não é assim que nós vamos fazer, né? Nós vamos utilizar um método gráfico para a gente descobrir, né, a partir de uma seção de momento máximo, até qual o comprimento que eu posso tirar essa barra de serviço. Isso nós vamos ver a partir do próximo vídeo, tá bom? Aí lá eu vou explicar bem melhor essa parte. Então, a partir, né, da definição da disposição das barras nas seções de momento máximo, eu vou detalhar a armadura ao longo da viga, de modo que eu tenha quantidade de aço suficiente em todas as seções, tá? E a viga esteja realmente segura, tá bom? Esse modelinho aqui, ele é referente a uma das vigas do nosso projeto exemplo, né? Que a gente está desenvolvendo aqui nas videoaulas. Então, no final dos vídeos sobre detalhamento da armadura, a gente vai chegar nisso daqui, tá? No porquê que eu usei esse comprimento, porquê que eu usei 4 barras, 3,
nós vamos chegar nisso daqui. Então, aguardem, vejam até o último vídeo para chegar nisso daqui, tá bom? Bom, e qual que é a importância de eu fazer o detalhamento? Olha só, o detalhamento visa permitir que o concreto seja perfeitamente lançado e adensado, né? Assim, assegurar que o concreto preencha todos os espaços vazios, garantindo que haja aderência entre o aço e o concreto. Lembra que uma das nossas hipóteses é a aderência perfeita entre aço e concreto. Então, a gente tem que fazer de tudo para garantir que exista essa aderência, né, da melhor maneira possível. Bom, além disso, né, o detalhamento busca assegurar que haja espaço suficiente para eu poder utilizar a agulha do vibrador, tá? Evitar nichos de concretagem também. E como eu já falei, é importante que a gente garanta que exista o cobrimento mínimo. Por quê? Porque ele é importante para garantir a durabilidade da estrutura. Então, com isso, nós vamos buscar posicionar as barras de forma correta e efetuar a ancoragem. Todas essas palavras a gente vai vendo o significado ao longo desses vídeos desta unidade, tá bom? Então vamos começar com o detalhamento da armadura longitudinal na seção transversal. Então o primeiro passo é a seleção da quantidade de barras. No dimensionamento nós obtivemos um valor AS em centímetros quadrados. Agora nós vamos transformar em quantidade de barras. Como é que eu faço isso? Olha só, eu tenho aqui o valor da área de cada barra e tenho o valor total que eu preciso. É só eu dividir pelo valor da área de cada barra que eu descubro o número de barras. Aí a pergunta pode ficar, mas qual o diâmetro que eu vou usar? Bom, isso faz parte das decisões que o projetista vai ter que tomar. Então vai depender, né, da quantidade de aço que você precisa, né? Se você precisar de uma área de aço muito grande, você não pode colocar um diâmetro de barra muito pequeno. Senão você vai ficar com um montão de barra. Aí você não vai conseguir alojar todas essas barras na seção transversal, tá bom? Nós vamos ver isso melhor no exemplo. O segundo passo é a verificação das áreas máximas e mínimas de armadura. Então, olha só, a NBR 6118, nos itens 17.35 e 18.32, estabelece diversas prescrições relativas à armadura de flexão mínima e máxima para uma seção. Então, olha só, qual que é a ideia de eu ter uma armadura mínima de tração? A ideia é que eu evite a ruptura brusca, ou seja, frágil dessa seção, uma vez que o aço faz com que o elemento apresente uma deformação razoável antes da ruptura. Além disso, ela serve aí para absorver pequenos esforços que não foram considerados no cálculo. Bom, e como que eu defino qual que é o valor da armadura mínima de tração? Isso está colocado lá na NBR. Então, o que a NBR 6118 traz no seu texto? Olha só. A armadura mínima de tração em elementos estruturais armados ou protendidos deve ser determinada pelo dimensionamento da seção a um momento fletor mínimo, dado pela seguinte expressão a seguir: respeitada a taxa mínima absoluta de 0,15%. Então, olha só, o valor do momento fletor mínimo, que eu coloquei aqui, ó, MD mínimo é igual a 0,8 vezes W0 vezes FCTK sup, né, superior. Então, esse é o valor de momento mínimo. Então, se o momento que eu estou considerando, né, o valor do MSD, que está atuando naquela viga, for maior do que esse valor de MD mínimo, significa que a minha viga já tem a armadura mínima necessária, tá? E como que eu calculo esse MD mínimo, né? Eu preciso saber aí quem que é esse W0. Esse W0 é o módulo de resistência da seção transversal bruta de concreto relativo à fibra mais tracionada. Eu posso calcular ele dividindo o momento de inércia da seção bruta por YT,
sendo yt a distância do centro geométrico da seção transversal até a fibra mais tracionada. E quem que é esse FCTK SUP? Bom, a resistência do concreto, né, ela pode ser determinada por ensaios, mas em geral a gente tem apenas o ensaio de compressão, a gente não tem o ensaio de resistência à tração do concreto. Então, na falta de ensaios experimentais, a resistência à tração do concreto ela pode ser calculada por meio de algumas expressões. Então, são essas expressões aqui, ó, nós já vimos nas aulas sobre resistência dos materiais, mas só para a gente relembrar. Tá? Então, FCTM é igual a 0,3 que multiplica FCK elevado a 2/3. Esse FCK ele entra em MPa. Se eu quiser o valor superior, eu devo multiplicar FCTM por 1,3. Ainda falando de armadura mínima, né? O dimensionamento considerando esse valor de MD mínimo pode ser considerado atendido se forem respeitadas as taxas mínimas de armadura mostradas na tabela 17.3 da NBR 6118, né, calculadas para seções retangulares. Só para a gente entender aqui, ó, Rho mínimo significa a taxa mínima, ela é igual a AS mínimo dividido por AC, tá? Então aí está mostrando quais são os valores da taxa mínima de acordo com o valor da resistência do concreto. Lembrando que isso é válido para seções retangulares e obedece ali um mínimo absoluto de 0,15%. Mas além do valor mínimo, a NBR 6118 também traz um valor máximo de armadura longitudinal. Por quê? Por que eu tenho que ter um valor máximo? Para garantir que eu tenha condições de ductilidade dos elementos, tá? E para respeitar o campo de validade dos ensaios que deram origem aos modelos de comportamento conjunto do concreto armado. Então, ao modelo que foi gerado para o concreto armado. Então, se eu tiver muito aço, de repente eu nem tenho mais concreto armado, eu já tenho aí um elemento misto de aço concreto. Então, eu usaria outra formulação. Então, o que a NBR fala sobre armadura máxima? Ela fala o seguinte, ó, a soma das armaduras de tração e de compressão, então AS mais AS', caso eu tenha AS', né? Não deve ter valor maior que 4% da área de concreto, calculada na região fora da zona de emendas. Então, em outras palavras, no caso aqui outra expressão, ρST mais ρSC tem que ser menor ou igual a 4%. Então, eu vou verificar, né? Se as armaduras que eu calculei, se eu tiver armadura simples, é só o valor de AS, né? Se tiver armadura dupla AS mais AS', eles são menores do que 4% da área de concreto. Então, é só uma verificação. O que eu coloquei aqui como terceiro passo é outra verificação, ó. É verificação da necessidade de armadura de pele. O que será que essa armadura de pele significa? Bom, a armadura de pele consiste em barras CA50 ou CA60 posicionadas na região tracionada da seção transversal, ou seja, entre a linha neutra e a armadura de tração. Então, como eu estou indicando aqui para vocês na figura. Qual que é a função? Por que eu vou colocar uma armadura de pele? Eu vou colocar para tentar controlar a fissuração decorrente tanto da retração como de variação de temperatura nos elementos estruturais e também para reduzir a abertura de fissuras de flexão na alma das vigas. Então, ela tem essa função aí de controle da fissuração. E quando que eu vou colocar? Quando que eu vou usar armadura de pele? Olha, ela é obrigatória apenas para as vigas que tenham altura maior que 60 centímetros. Então, se a minha viga tem menos de 60 centímetros, eu não preciso me preocupar, não vou colocar armadura de pele. Agora, se ela tiver mais de 60 centímetros, então eu tenho que colocar armadura de pele. Aí a pergunta é quanto? A NBR fala o seguinte, ó. A mínima armadura lateral deve ser 0,10%
da área de concreto da alma, em cada face da alma da viga, não sendo necessária uma armadura superior a 5 centímetros quadrados por metro por face. Então, isso também vai ficar mais claro no exercício, né? Nós vamos calcular, né, quanto que vale esse 0,10% da área do concreto da alma. Então, a gente verifica quanto que é isso, vai transformar isso num número de barras e vai dispor essas barras na região entre a linha neutra até a armadura de flexão. Se esse valor resultar num valor maior que 5 centímetros por metro por face, aí eu limito a esse valor de 5 centímetros quadrados por metro por face, tá bom? Isso também eu acho que vai ficar bem mais claro na hora que a gente for fazer os exercícios. Bom, então ainda falando da armadura de pele, né, como que eu vou dispor essas barras nas faces da viga? Então, eu tenho aqui alguns valores de espaçamentos máximos entre as barras. Bom, então a NBR estabelece, né, que o valor de espaçamento, chamado aí de S, tem que ser o menor entre os seguintes valores: 20 centímetros, 15 φ ou D dividido por 3, tá? D aí é o diâmetro. O quarto passo diz respeito ao arranjo das barras, tá? Em muitos casos, há necessidade de distribuir um grande número de barras nas vigas. Então, para garantir que o concreto penetre com facilidade dentro da forma e envolva completamente essas barras, a NBR 6118 estabelece um espaçamento livre mínimo entre as barras. Então, eu tenho um espaçamento livre mínimo. Quais são esses valores? Então, olha essa figura aqui, ó. Então, nessa figura, eu estou indicando aí até a armadura de pele, indicando tudo direitinho. E aí, vamos focar nessa parte mais de baixo aí, onde eu tenho a armadura de flexão. Então, vamos ver isso. Olha só, dei um zoom. Então, eu vou chamar aí, ó, de AV, o espaçamento vertical livre entre duas barras de camadas diferentes. Valor mínimo, né? E vou chamar de AH o mínimo espaçamento horizontal livre entre duas barras da mesma camada. E quais são os valores que esses espaçamentos mínimos podem ter? Olha só, AH, que é o espaçamento horizontal, ele tem que ser o maior valor entre 20 milímetros, o diâmetro da barra longitudinal e 1,2 a dimensão máxima do agregado. Já o espaçamento vertical livre, o valor mínimo dele, é o maior entre 20 milímetros, o diâmetro longitudinal da barra e 0,5 dimensão máxima do agregado. Então, vamos voltar para esse meu modelo. Olha só, a distância entre essa barra e essa é o que nós chamamos ali de AH, né? Que é o espaçamento horizontal, livre entre elas. E se eu olhar de assim, ó, esse espaçamento, né, entre essa barra e a de cima é o que a gente chamou de AV, tá bom? Que é o espaçamento livre vertical entre duas barras de camadas diferentes. Então, a viga tem largura BW, certo? Então, eu vou precisar encaixar tudo que eu preciso dentro dessa largura, desse espaço que eu tenho disponível. Então, o que eu preciso contemplar nesse espaço? Bom, eu preciso contemplar o cobrimento mínimo, como eu estou indicando aqui, né? Cobrimento mínimo para garantir a durabilidade. Preciso também garantir que tem espaço para colocar o quê? Os estribos, também tem que pôr ali. E aí, esse espaço que sobra, eu tenho que colocar as barras e garantir que exista o espaçamento mínimo exigido pela norma entre elas. Então, seguindo aqui nas verificações, a próxima verificação que a gente vai fazer é a verificação da altura útil real. Bom, o que quer dizer isso? Quando a gente começa os cálculos, a gente admite um valor de altura útil estimada para aquela seção transversal. A gente estima isso em função do cobrimento, do diâmetro das barras que a gente acha que vai utilizar, que a gente está estimando.
Depois que os cálculos são feitos, a gente tem efetivamente o número de barras, o diâmetro que a gente escolheu para essas barras. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de ser necessário distribuir essas barras em várias camadas. Se eu distribuir em várias camadas, o valor da altura útil real, ela pode ser menor que o valor da altura útil estimada. Bom, se isso acontece, eu posso precisar de um número de barras diferente do que a gente obteve no cálculo, porque agora eu vou ter um D menor, tá? Então, por isso, é necessário verificar essa relação entre o valor do D real e do D estimado, para ver se isso fica além do permitido pela NBR 6118. Caso fique, os cálculos devem ser refeitos, considerando agora o novo valor, tá, para a altura útil. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês como que a gente encontra o valor da altura útil real. O que é a altura útil? É a distância da borda mais comprimida até o centro de gravidade da armadura tracionada. Então eu preciso saber qual que é a posição do centro de gravidade da armadura tracionada. Como que eu calculo o centro de gravidade? Vamos voltar lá para a estática, relembrar como calcula centro de gravidade. Então estou mostrando aqui, ó, as equações que eu preciso para obter o centro de gravidade. Obtive? Beleza. Agora, para achar o D real, basta eu fazer a altura menos o y do CG. Bom, então uma vez encontrado o valor de D real, eu vou comparar D real e D estimado e verificar, né? Se D real for muito menor que D estimado, eu tenho que refazer os cálculos. Então a verificação é isso, gente. Você verifica, ok? Continua. Não ok? Refaz, certo? Bom, vamos para a próxima verificação. Tem um monte, né? A próxima, ó, verificação da consideração de armadura concentrada. Quando a gente fez, né, o equacionamento do problema, a gente considerou como se a armadura estivesse toda concentrada num ponto só, que é o ponto, né, do centro de gravidade da armadura. Então agora a gente tem que verificar se essa consideração que a gente fez, ela é válida para a distribuição de barras que eu fiz. Então olha o que a NBR fala. Vou colocar o texto aqui, ó. A NBR 6118 prescreve que a força resultante das tensões de tração nas barras das armaduras podem ser consideradas concentradas no centro de gravidade correspondente se a distância deste centro até o ponto da armadura mais afastada da linha neutra, que eu vou chamar pela letra A, medida normalmente a esta, for menor que 10% de H. Então, olha só, estou mostrando aqui no desenho, ó. Então, eu posso considerar que a força resultante está concentrada ali no CG, desde que esse valor de A que eu estou indicando aqui seja menor ou igual a 0,10 H. Então, a gente vai fazer também essa verificação. Bom, então se não for possível, né, considerar a armadura concentrada, eu tenho que calcular a deformação específica do aço para cada nível. Mas eu não aconselho vocês fazerem isso, tá? Se por um acaso obter aí que não é possível considerar a armadura concentrada, considere a possibilidade de mudar, por exemplo, o diâmetro da barra, tentar diminuir aí o número de camadas que eu tenho com barras. Então, pessoal, aqui está a parte teórica, agora vamos fazer um exercício. Corre lá para o próximo vídeo. Tchau, tchau!